noite a todos vocês. Estamos em mais uma live de domingo e hoje participação especial no Facebook. Então, se você não conseguir se conectar aqui no Instagram, estarei também hoje lá no Facebook. O Facebook é Luanda Lopes e Instagram é luandalopes.oficial. Daqui a pouco a gente vai começar uma live às 8 horas, exatamente às 8 horas da noite. E o tema da live de hoje, como eu já tinha comunicado para vocês, será como lidar melhor com as pessoas, Como utilizar a comunicação para poder se comunicar melhor com essas pessoas. Em vários ambientes aí que a gente encontra elas. Então fica comigo aqui até o final dessa live, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Fica aí você do Instagram e você também do Facebook, fica comigo, viu? Não me deixa não. Às 8 horas, esse é o tempinho, ó. Tô dando aí 4 minutinhos para você ir chamando a galera, chamando seus amigos, seus colegas que precisam melhorar a comunicação deles, que precisam desenvolver isso. Aproveita para compartilhar essa live, aproveita para marcar nos comentários, aproveita para dar muitos coraçõezinhos aí se você curtiu o conteúdo que eu vou passar para você hoje. Pessoal do Facebook, aproveita esse momento para chamar a galera para vir assistir essa live aqui no Facebook. Vocês sabem que live não fica muito tempo, disponível. Então aproveita, corre, não perca essa oportunidade, porque hoje o conteúdo que eu vou transmitir aqui para vocês é um conteúdo que vai ser riquíssimo e vocês já vão poder colocar ele em prática na segunda-feira, hein? Então corre, chama quem tem interesse nessa live. De novo, vou falar o nome da live, o tema hoje da live. Como lidar melhor com as pessoas e como usar isso para se comunicar melhor, Como que eu me comunico melhor com as pessoas? Você sabe como é que você se comunica melhor? Você tem se comunicado bem com as pessoas à sua volta? Familiares, amigos, parentes, trabalho? Se você tem um pouquinho de dificuldade, assim como eu também, eu acho que todo mundo, acaba tem um pouquinho aí de dificuldade. Se você tem também, fica comigo nessa live que vai começar às 8 horas. Vai chamando o povo aí, vai chamando o pessoal. Opa, tá chovendo coração aqui, hein? Isso aí, galera. Então, pessoal, às 8 horas, ó. Vamos começar daqui a pouco. Well, thank you so much for tuning in to my show. Aproveitando, onde que você comprou esse papel de parede? Nossa, foi eu que apliquei, viu? Não foi fácil aplicar esse papel de parede, não. Mas depois eu te conto, Jéssica. Me pergunta lá no inbox, no privado, que eu te conto onde é que eu comprei esse papel de parede, tá bom?
Bom. Já estamos aqui às 8h01, né? Prontinhos para começar mais uma live, essa live de domingo, né? Para quem não sabe, gente, para quem não me acompanha aqui no Instagram ou aqui no Facebook, todo domingo às 8 horas da noite tem live aqui no canal, seja no Instagram, e agora também vou começar a fazer no Facebook e em breve teremos live no YouTube também e vídeos no YouTube. E me ajudem aí então, colocando dúvidas que vocês tenham, né, dificuldades em relação à comunicação, porque em breve estou aí agregando, juntando, montando conteúdo super bacana, super legal para vocês aí que têm dúvidas sobre comunicação no trabalho, comunicação no dia a dia, ok? Então aproveitem, me mandem. Para quem não sabe ainda, vai lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem um linkzinho e lá você consegue participar de uma pesquisa, um formulário que eu disponibilizei para alguns clientes meus, e lá você vai responder algumas perguntas referente a dúvidas de comunicação. Isso me ajuda a produzir conteúdo de valor para você. Então, se você quer mais conteúdos como essas lives lá no YouTube, né, um conteúdo mais disponibilizado, um conteúdo fixo, então me ajuda, né, com as suas dúvidas, que eu vou contribuir resolvendo, solucionando com o que eu puder aqui de conhecimento. Ok, pessoal do Facebook também, quem tiver interesse nesse formulário, basta me chamar aqui no inbox, que eu encaminho para vocês, e aí vocês podem também participar e responder. Partindo desse assunto, né, partindo aí desse formulário, foi que surgiu o tema da live de hoje. Uma das pessoas que contribuíram lá preenchendo o questionário falaram que tinha muita dificuldade com essa questão de lidar com pessoas. E eu tenho ouvido muito isso. Eu tô essa semana, para quem acompanha mais de perto a minha rotina, sabe que eu tô ministrando um curso de como falar em público. Tô com uma turma aí de como falar em público e lá eu tenho ouvido muito isso também, né, em relação a que é difícil falar com pessoas, é difícil lidar com pessoas. E quem nunca, né, ouviu falar sobre isso? Ai, nossa, eu prefiro lidar com números do que lidar com pessoas. Mas a grande verdade é que a gente tem que lidar com pessoas, seja no ambiente de trabalho, em uma religião que a gente siga, né, na igreja, na família, com os parentes. Então, em todo momento, a gente tem ali que aprender a lidar com o ser humano ao nosso redor. E aí, por isso, eu pensei, poxa, vou fazer a live de hoje falando exatamente sobre isso. Como lidar com essas pessoas, né, que estão ao seu redor e se comunicar melhor com elas. Não é bacana se você aprendesse a lidar melhor com essas pessoas e se comunicar ainda, de brinde aí, se comunicar melhor com elas também? Bom, e aí, em relação a esse tema, tem um monte de coisa que eu poderia escolher falar para vocês. Só que aí eu escolhi especificamente falar hoje sobre um assunto que eu adoro quando eu vou falar de vendas, quando eu vou falar de comunicação. Eu uso muito esse tema para falar aqui hoje e eu vou trazer ele para vocês. Já imaginou se você tivesse a chance de ler as pessoas? Você conseguiria? Você, na verdade, você gostaria de ler as pessoas? Você aí que está no Facebook, você gostaria, acharia legal, bacana ler as pessoas? Basta um olhar, você já conseguiria entender? Ó, a Kelriane está comentando aqui, ó. Eu tinha essa dificuldade, mas estou evoluindo nesse sentido. Isso mesmo, Kelly, a gente já conversou, a Kelly, linda, maravilhosa, abriu aí um negócio, eu até postei no meu stories essa semana, que foi uma coach minha e já está aí evoluindo, sendo empreendedora, abrindo seu próprio negócio, e ela sabe, como todos os meus outros coaches, que é uma evolução constante, né? A gente sempre trabalha, sempre desenvolve para continuar melhorando aí essa habilidade de comunicação. Mas é sim uma dificuldade, e até mesmo eu, em alguns momentos, sinto essa dificuldade, né? Porque são muitos porém, são muitos pormenores quando a gente abre o jogo para lidar com outro ser humano. É uma infinidade aí de situações que podem acontecer. Se
possível você fazer essa leitura das pessoas. Você gostaria? Coloca aí se sim ou se não, pessoal do Instagram, se você gostaria de fazer leitura das pessoas, né? De uma forma mais fácil, bateu o olho, você já sabia o que é que ela tem, como é que se comunica melhor com essa pessoa. E você aí do Facebook também, coloca aí sim ou não, se você gostaria de ler essas pessoas. Eu gostaria. Na verdade, eu adoro, né? A gente que estuda comportamento, né? Perfil comportamental, personalidade, o pessoal acha que a gente fica o tempo inteiro analisando aí as pessoas, né? Analisando o comportamento delas. E, gente, fica tranquilo, não é desse jeito, tá? Em alguns momentos a gente vai fazer essa análise quando for necessário, mas a gente não fica 24 horas por dia com o cérebro ligado fazendo essas análises, porque cansa muito. Vocês vão ver aqui hoje, quando eu for passando as técnicas para vocês, que cansa, né? Assim, é uma análise mental que você precisa fazer. Então, o que a gente pensa, né? Nós que trabalhamos com análise comportamental e tudo mais. Eu vou fazer isso quando eu tiver a real necessidade, né? E não a todo momento, que cansa cognitivamente falando. Bom, estou muito feliz de ver aí vocês entrando, acessando essa live. Aproveita aí para convidar o seu colega que está precisando aprender um pouquinho mais sobre comunicação, né? Chega, fica aí rondando, cheio de conflitos na vida. Bora aprender comunicação junto comigo. Então fica até o final dessa live para você pegar aí algumas dicas para você. E a galera do Facebook também. Vamos começar então falando sobre limites. Para eu aprender a lidar com outra pessoa, primeiro de tudo eu preciso entender quais são os meus limites. Você aí, você já parou para pensar quais são os seus limites? Até onde que as pessoas podem ir com você, até onde que elas não podem. Você tem noção disso? Você tem noção aí, galera do Facebook, né? Você tem noção dos seus limites, até onde que a pessoa pode ir com você, até onde que ela não pode. O que deixa você no limite, galera aí do Instagram? O que deixa você possesso, no limite? Você já parou para perceber? E essa coisa aí, né? Essa situação que deixa você aí no limite, é uma situação de que maneira? É uma situação de desorganização? É uma situação de lentidão? O que é que deixa você incomodado, extremamente incomodado? E você já parou para pensar por que esse seu limite aí te incomoda tanto? Qual que é a razão de você se sentir tão incomodado quando uma pessoa ela é muito lenta, muito devagar? Ou qual que é a razão de você se sentir tão incomodado quando uma pessoa é desorganizada? Ou qual que é a razão de você se sentir tão incomodado quando uma pessoa ela altera o tom de voz, ela é um pouquinho assim mais bruta? Se é isso que te incomoda, qual que é a razão? Pare para pensar um pouquinho nisso, pare para refletir, que esse é o primeiro passo para você melhorar, desenvolver a sua comunicação. E já parou para pensar como é que isso afeta você? A sua comunicação, né, em relação a outra pessoa? Quando você está sentindo esse incômodo, como é que você age com outra pessoa? Você dá patada nela, você se esquiva e vai lá para um cantinho, fica quietinho, você abaixa o tom de voz, você sobe o tom de voz, a sua expressão corporal muda. Qual é o sintoma que isso gera em você? Quando você alcança o seu limite, que tipo de comportamentos que você tende a ter? E aí, já que nós estamos aqui falando de comportamentos, é exatamente sobre esse gancho que eu vou falar em relação à comunicação. No começo da live, eu disse para vocês, como que seria a vida se você começasse a ler as pessoas, né? Se você tivesse a habilidade de ler as pessoas. E aí muita gente, né, colocou aqui, eu gostaria, ia ser muito bom, eu adoraria ter essa habilidade de ler as pessoas. A galera aqui do Facebook também compartilhou comigo e eu adoraria, eu gostaria, sim. Então, olha só o tanto de gente que gostaria de ler as pessoas, né? Ler ali nas entrelinhas, através da linguagem
dos olhos, do tom de voz, íamos diminuir uma série de conflitos, né, que a gente tem aí criado. Então, pensando nisso, eu resolvi falar para vocês hoje de 4 perfis. Existem aí várias teorias, várias mesmo, em relação a personalidade, perfis comportamentais, e que todas elas são válidas. Eu acredito que todas elas trazem aí um conteúdo relevante para você que quer desenvolver comunicação, mas essa teoria especificamente que eu vou falar para você hoje, sabe por que eu escolhi falar sobre ela? Porque ela é uma teoria simples, é uma teoria clara, você consegue identificar ali os seus comportamentos e já consegue colocar na prática. Por exemplo, o Enneagrama, né, que é uma metodologia para analisar tô vendo aqui os comentários, né? Beijo também, gente. Beijo para todos vocês que estão aqui participando. Continua aqui na live para você aprender. Vocês aí do Facebook também. Olha só, pessoal que quer desenvolver, né, a parte da comunicação, temos, por exemplo, o Enneagrama, que traz aí 9 personalidades diferentes e cada uma dessas personalidades, elas têm um comportamento, um jeito de agir, um jeito de pensar diferente. Mas olha só, 9. E aí dentro das 9 tem os subtipos, tem as asas, tem as flechas, tem um monte de outras coisas. Então, eu acho um pouquinho complexo aí para quem quer começar a aprender um pouquinho sobre padrão comportamental. E aí tem uma outra, né, que é o MBTI, muito conhecida também como teoria da personalidade, para analisar a personalidade. Só que o MBTI tem 36 personalidades. Então, imagina só, né, se eu fizesse essa live, não daria 1 hora para falar com vocês das 36 personalidades. E aí, eu me lembrei que tem a teoria de perfil comportamental chamada DISC. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa teoria, talvez não. E se você já ouviu falar, ainda assim fique aqui, porque talvez eu vou trazer alguma coisa para você que você nunca prestou atenção antes, você nunca teve esse modo de olhar diferente. Então, é por isso que eu escolhi falar com vocês sobre DISC. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre teoria do DISC, que é a teoria de 4 perfis comportamentais. Olha só que facinho. 4. E esses 4 padrões comportamentais você já consegue analisar, fazer a leitura das pessoas, que é o que a gente estava falando lá no início, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês brevemente o que são esses 4 perfis comportamentais, como é que eles agem, o que eles fazem, onde eles vivem, o que eles comem, o que eles... Enfim, eu vou explicar tudo para vocês sobre esses perfis e em seguida eu vou dar dicas de como você pode se comunicar melhor com eles. E aí você já pode colocar isso em prática, é o meu desejo de fundo do coração, que você já coloque em prática isso na segunda-feira, tá bom? Bora lá! Vamos entender primeiro as 4 vertentes aí do DISC. O DISC, ele é um acrônimo, né? DISC, cada letrinha dessa significa um perfil comportamental. Então eu entro aí com o D. O D vem do perfil da dominância. Vamos entender daqui a pouco o que é esse perfil. O I, né, de DISC, o I vem de influenciador, um perfil influenciador. Eu tenho também o S, né, que é de DISC. S é o perfil de estabilidade. Vamos entender daqui a pouco o que é. E temos, por fim, o perfil C do DISC também, que é o perfil conformidade. Então, tem 4 perfis para que você possa fazer a leitura das pessoas. D, perfil dominante. Você já viu, já deve ter visto, né, lá no ambiente de trabalho, ou então em igrejas, ou até mesmo na família, talvez seja você, aquela pessoa que ela é focada em resultado.
A palavra desse perfil comportamental do dominante é resultado, ele foca o tempo inteiro nisso. Então, é uma pessoa extremamente competitiva. Quando ela vai falar com você, geralmente a pessoa que tem perfil de dominância, ela tem um tom de voz mais firme, ela tem um jeito de olhar mais firme. Então, Luanda, como é que eu faço para perceber ali, né, no meu dia a dia, quem são as pessoas dominantes? Simples. Perceba o jeito que ela fala. Hoje eu estava lá na casa dos meus pais, né, e eu estava sem querer, acabei observando isso no meu pai. Meu pai veio falar comigo e aí ele começou a falar apontando o dedinho. E aí isso é uma característica de pessoas com perfil de dominância, né? Apontar o dedinho quando vai falar. Tudo que ela fala, ela tem que apontar o dedinho, tem que mirar ali, mirar aqui, faça isso, faça aquilo, desce dessa forma. Quem aí tá se encaixando nesse perfil, vai pondo aí, eu sou dominante. Vai encaixando aí, se encontrando aí nesse perfil, né? E aí o dominante, ele fala um pouquinho mais alto do que os demais perfis e ele é um pouquinho mais direto. Em outras línguas, assim, a gente poderia dizer que ele às vezes é até um pouco bruto, né? É uma pessoa que as pessoas geralmente costumam falar que ele dá umas patadas de leve, né? Quando vai conversar com alguém, não tem muita paciência para lidar com várias situações. Então, ele já dá logo a patada dele para resolver logo a situação. Bom, se você se encontrou aí nessa descrição, é um sinal forte, né, que você tem aí grandes características de um perfil dominante. Então, pronto, entendemos aí o que é o dominante, como é que eu faço para reparar ele. Segundo perfil, misericórdia, esse é o tubarão, exato, né? Tem até alguns estudos que correlacionam esse estudo aí do tubarão, da águia, do gato, e correlaciona ele com o perfil do DISC, porque são muito próximos ali, né, os padrões. E aí, como eu disse, existem vários estudos para analisar os perfis comportamentais, e o que eu acho que seria interessante para vocês é entender um perfil, né, entender uma teoria e começar a aplicar ela, porque na verdade são tantas teorias, né, são tantas coisas que aparecem aí no dia a dia, mas pelo que eu venho estudando e percebendo de todas elas, as teorias, elas na verdade falam da mesma coisa. Todas elas você vai encontrar em um tubarão, um dominante, uma pessoa que se posiciona mais, todas elas você vai encontrar os outros perfis. Basta você começar a mudar o seu olhar. Então, olha só, dominante a gente aprendeu que é aquela pessoa chumbo grosso, né? Ela vai direto ao ponto, ela é focada em resultado. Lembra lá das palavrinhas mágicas eficiência e eficácia? Eficiência é quando a gente presta atenção em todo o processo para a gente poder finalizar algo, né? Não é o caso do dominante. O dominante, ele muitas vezes é eficaz. Passou uma meta para ele, passou um objetivo para ele, ele vai lá e alcança. Não importa o que tem que ser feito, não importa se tiver que passar por cima de alguma pessoa, de alguma tarefa, de alguma situação, ele dribla tudo isso com foco, com objetivo master em alcançar aquela meta. Então são pessoas muito focadas, pessoas dominantes, são pessoas excelentes para fazer trabalho em equipe que precisa de foco. Segundo perfil comportamental, seguindo aí a nossa ordem, é o perfil I, do influenciador. O perfil do influenciador, como é que ele funciona? Ele é muito falante, né? Então, como que eu vou perceber? Eu acho que assim, esse perfil do influenciador é o mais fácil de se encontrar e de visualizar aí no dia a dia. Porque é aquela pessoa tagarela. Ela não para de falar, para tudo ela tem assunto, ela é inteirada de muitas coisas, porém ela não é muito especialista não, tá? Ela conhece de muitas coisas, mas não profundamente. Então, se você for bater um papo com ela consegue sair de um assunto e ir completamente para outro assunto de uma maneira muito simples. Outra coisa, né, para você identificar aí uma pessoa que é influenciadora,
Essa pessoa ela também costuma falar mais alto, só que ela é um pouquinho diferente da dominante. A dominante ela carrega uma feição muitas vezes séria, então tem muitas pessoas que passam feedback para mim de pessoas que são dominantes, que trabalham com elas e elas falam que são pessoas muito sérias, com a cara muito fechada. Já o influenciador ele tem essa diferença. Ele também fala alto, da mesma forma como o dominante, porém ele fala rindo demais. Gente, para reconhecer um influenciador é você ver a pessoa que sorri. Essa pessoa, ela tem grandes chances aí de ser uma influenciadora. Outra coisa, o dominante eu não falei que era pá, 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 o dedinho? O influenciador, ele gesticula muito, porém ele não usa muito do dedinho, ele usa das mãos. As mãos são como se fosse a extensão da fala dele. Então, se você vai falar para o influenciador, não mexa com as suas mãos, é uma morte para ele vai morrer, porque ele precisa dessa gesticulação para transmitir melhor, dar ênfase nas palavras dele. Você identificou aí, e aí no Facebook também coloca eu sou influenciador. Eu me identifiquei como influenciador. Eu sou uma pessoa falante, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa muito gesticuladora, gesticulo bastante. E também, geralmente, o perfil influenciador, ele fala um pouco mais rápido do que os outros perfis. E o dominante é o top one, ele fala mais rápido de todos, né? Ele quer as coisas objetivas logo. O influenciador, ele também tem esse quê de agilidade, porém, ele é dado para as pessoas. Ele tem um foco maior no outro, né? Em conectar, em influenciar o outro. Por isso, esse trabalho todo, né? De sorrir, de gesticular, né? O tempo inteiro ele está tentando o quê? Se conectar. Se você identificou que você é influenciador, então registre aí em algum lugar para você não esquecer, hein? Terceiro, né? Estamos no terceiro perfil. Terceiro perfil é estabilidade. Estabilidade, como o próprio nome já diz, é uma pessoa que ela tem esse perfil de manter as coisas mais estáveis. Ela não gosta muito de mudanças, ela não gosta muito de pessoas que falam alto com ela, né? Ela tem dificuldades de se posicionar, ela não é como dominante, né? Que tem essa facilidade de se posicionar. Porém, as pessoas que têm um perfil de estabilidade têm uma coisa muito bacana que é o oferecer suporte. Essas pessoas elas são incríveis para oferecer suporte. Sabe aquela pessoa fofinha que tá ali no trabalho, sempre te ajudando, sabe? Ela sempre tira você certo. Então, essa pessoa aí, se você também se encontra nessa característica, você tem grandes chances de ser uma pessoa estabilizadora, né? Uma pessoa que não gosta muito de mudanças, gosta de ficar ali no seu cantinho. Geralmente fala um pouco mais baixo essa pessoa e um pouco mais lento, né? E ela gosta de ajudar as pessoas como influenciador, porém não com o objetivo de conectar, mas sim com o objetivo de manter as coisas estáveis. Né? Se vai ter alguma mudança, então eu vou lá e faço. Então, são pessoas que têm muita dificuldade, geralmente, de dizer não. Se você tem essa dificuldade de dizer não, atenção! Talvez você tenha grandes chances aí de ser um perfil de estabilidade. Bom, e aí chegamos no quarto perfil comportamental, que é o C, o perfil da conformidade. E aí não sai ainda da live, tá? Porque depois de eu explicar todos os perfis, eu ainda vou falar também como que você conversa com cada um desses perfis, que eu acho que é a parte mais interessante, mais legal. É aí que você tem que ficar. Então, aí depois que você descobriu qual que é seu perfil, fica até o final para você descobrir como é que você vai se comunicar com esses perfis. Então, eu estava falando do quarto perfil comportamental, que é o C de conformidade. Conformidade, como o próprio nome já diz, ele foca bastante em precisão,
em estar tudo dentro dos conformes. Então é uma pessoa extremamente organizada, é uma pessoa que ela gosta das coisas certas, nos lugares certos, é uma pessoa questionadora muitas vezes, e ela também em relação ao dominante e ao influenciador. Então, vou fazer um geralzão aqui, recapitular para quem não pegou do começo. Temos aí o perfil dominante, que é a pessoa que é um pouquinho bruta às vezes com a outra, né? Fala às vezes umas coisas muito diretas, não tem um filtro ali e ela é focada em resultados, tá? Olha aí, ó, tem gente já se encontrando. Dominante, sou eu. Temos o perfil influenciador, que é uma pessoa bastante sorridente, bastante comunicativa, gesticulativa. Então, para eu identificar isso lá na empresa, na igreja, na minha família, sorri demais, gesticula demais. Essa pessoa é influenciadora, tá? Para estabilidade, pessoas que têm estabilidade, geralmente, elas são mais quietinhas na dela, né? Fala um pouquinho mais baixo em relação a dominantes e influenciadores, né? Que eles são todos aparecidos. O perfil S, ele é mais na dele, mais quietinho, fala mais baixo. E ele gosta bastante de auxiliar as pessoas. Então percebam aí se você tem essa característica ou se você vê ao seu redor pessoas que fazem isso, né? O tempo inteiro ali ajudando o outro, estabilidade. E temos o perfil conformidade. Conformidade, ele se liga muito a regras, ele se prende muito a conformidades, né, como o próprio nome diz. Então é uma pessoa muito organizada, muito organizada. E aí ele tem muito cuidado com o que ele vai falar, muito mesmo. Muitas vezes o perfil conformidade, ele tem até dificuldade de falar em público, viu? Porque ele fica ali o tempo inteiro se julgando, se criticando, e aí ele não se permite falar. Aí a Alice está aqui falando, vixe, estou em dúvida se eu sou I ou S. Então, ótima pergunta aí, né? Ótima colocação que você colocou, Alice, porque assim, nós temos todos os perfis, tá? Só lembrando que eu, Luanda, eu tenho perfil I, eu tenho o D, eu tenho o C e eu tenho o S dentro de mim. Porém, eu tenho um que é mais preferencial. Eu jogo aí para vocês um desafio. Vocês que me conhecem na sala de aula, vocês que me conhecem aí das lives, qual é o perfil que você acha que eu sou? Bota aí, você acha que eu tenho mais preferencial para ser dominante, para ser influenciador, para ser conformista ou para ser estabilista, né? Para ser uma pessoa mais estável? Qual que você acha aí? Pô, você já tá me vendo aí há 33 minutos, já dava para analisar, né? Quero ver se vocês estão craques aí para saber, porque eu tô aqui todos os sinais do perfil comportamental. E aí, sim, eu tenho outras partes aí do meu perfil, porém eu tenho um que é muito mais forte. E aí você também, você pode ter uma parte do seu perfil que é muito mais forte do que a outra, né? Então eu posso ser um perfil I com S? Pode sim. Se você for um perfil I com S, você vai ser uma pessoa mais comunicativa, porém vai ter ali algumas travas e vai ser muito de auxiliar, de ajudar as pessoas, e quando vem mudanças isso te incomoda um pouco, você tem certa dificuldade de lidar com essas mudanças. Se eu sou um perfil dominante com I, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou aí um líder, né? Uma pessoa ali que gerencia muito bem as pessoas. Então eu tenho que desenvolver mais o meu lado calmo, eu tenho que desenvolver mais a minha paciência, porque os perfis dominante e influenciador, eles são agitadinhos. Então se você é dominante e influenciador com maior preferencialidade aí, então você é uma pessoa esquentada, né? Precisa então acalmar um pouco os ânimos. Se você é uma pessoa do perfil dominante com C, que eu vi aí algumas pessoas comentando, eu sou dominante com o perfil C, um pouquinho, eu percebi aí. Então olha só como que você vai ter os seus comportamentos, né? Vai ter foco em resultado, vai ser uma pessoa mais
mais objetiva, um pouco mais séria aqui, né, na face, não é muito de sorrisinho, principalmente com o perfil conformidade, que é extremamente ligado a regras. O perfil conformidade, se ele não tomar cuidado, ele vira um perfeccionista, né? E aí, juntando com o dominante, ele vira uma pessoa que vai guiar não, né? Vai mandar nas pessoas. Então, tenham muito cuidado, principalmente pessoas aí que se identificaram com o perfil dominante e conformidade, que lideram pessoas, né? Porque aí você vai querer resultado das pessoas e vai querer que seja tudo sempre certo, sempre certo, sempre certo. Só que são pessoas, não são robôs, e você precisa olhar as pessoas. Olha, ó, muita gente se encontrando aí. Ok, Lua, identifiquei aqui qual que é o meu perfil, ou quais são os meus perfis preferenciais. Agora, como é que eu me comunico com cada um desses perfis? Me dá aí dicas. E aí, para isso, galera que tá aí no Facebook também, né? Passei aqui registrando algumas coisas que podem ajudar vocês para se comunicar. Então, percebi que tem um colega de trabalho lá, um chefe, que ele tem perfil dominância mais alto. Ele é muito dominante. Ele fala apontando o dedo, ele fala mais alto, às vezes ele machuca a gente com as palavras dele. Como que eu me comunico melhor? Primeira coisa, seja direto com essa pessoa. Seja direto e objetivo com ela, tá? Então, não fique enrolando, igual eu estou fazendo agora, né? Sendo prolixa, repetindo a mesma coisa. Para o dominante é pá, pum, passa o resultado logo para ele. Outra coisa para o dominante, mantenha-se focado. Então, vai falar de um assunto, não vai fugir. Então, geralmente, dominante com influenciador, eles se batem muito, porque o influenciador, ele começa um assunto, sabe aquela pessoa que começa a falar uma coisa com você e quando você vê, ela já tá falando de uma outra coisa nada a ver? Ela começa um assunto e termina com um outro assunto nada a ver. Esse é o influenciador, ele é um contador de histórias, ele começa a contar um monte de coisa ali, se ele não tomar cuidado. Então, o dominante, ele não gosta disso, ele gosta de foco, de resultado, ele fica ali ó, olhando pro relógio toda hora. Nossa, eu tô atrasado, e aí? O que essa menina falou que ia me entregar uma coisa, cadê? E aí? Cadê? Fica se cobrando toda hora em relação a isso. Então, seja focado, ressalte para essas pessoas o resultado. Teve muita gente que me mandou no inbox falando assim, Lua, como é que eu motivo o meu colaborador, né? Como que você vai motivar um perfil dominante? Falando de resultados para ele. Então, olha, se você fizer isso, você vai ganhar tantos reais, você vai ganhar esse prêmio, você vai ganhar isso e aquilo e blá blá blá. Tem gente que acha que isso motiva todo mundo, né? Que premiações, dinheiro, lógico, né? Tá todo mundo aqui precisando. Mas existem outros perfis que se motivam com outras coisas também. Especificamente, esse perfil aqui do dominante, ele gosta de entender como que ele vai ter resultado em relação a isso que ele vai fazer, né? O que ele vai ter de resultado. Outra coisa é mostrar as oportunidades para ele, né? Então você precisa aí mostrar o que ele vai ganhar com isso, quais vão ser os ganhos dele. Foque também numa abordagem mais lógica e não uma abordagem mais emocional, porque o perfil dominante, ele é um perfil mais lógico, racional. Então, não adianta você falar para ele que faça isso porque vai ser mais legal, você vai relaxar mais, você vai fazer isso relacionado a emoções e sentimentos. Você precisa focar com ele para convencê-lo, para persuadi-lo em resultados, em coisas lógicas, racionais. Quantos por cento que ele vai ganhar? Quantos prêmios, né? Qual é a medalha que ele vai ganhar? Qual é o prêmio que ele vai estar concorrendo? Em relação a quantos vendedores ele vai estar ali na frente deles? É isso que motiva o perfil dominante. Foque então nessa abordagem mais lógica e não emocional e evite detalhes. É aquela pessoa que fica entrando no meio enquanto você está falando, porque ela não quer saber dos detalhes, ela quer saber o que é para fazer. O que é para fazer? Me passa lá o que é para fazer, já entendi. Tchau, muito obrigada.
Perfil. Vamos falar um pouquinho, né, também. Vamos aprender como é que eu converso com o perfil influenciador. Então, se você viu aí que tem um colega de trabalho ou uma pessoa aí da sua família, que você está tentando comunicar com ela, que ela é extremamente comunicativa, ela sorri muito, ela gesticula, então essa pessoa tem grandes chances de ser uma influenciadora. Como que eu vou fazer? Primeiro, peça opinião para essa pessoa. Galera do Facebook, galera do Instagram. Peça a opinião dela. Essa pessoa ela adora falar. E ela adora mais ainda quando você pergunta para ela o que ela acha. Mas, logicamente, se você tiver com tempo curto, não dê esse espaço para ela, porque ela vai usar totalmente ele. Seria uma resposta aí de 1 minuto, ela vai falar em 1 hora, tá? Então, não dê muita corda para ela se você não tiver muito tempo. Outra coisa, seja amistoso com essa pessoa, não ignore ela. Quer conversar com uma pessoa influenciadora, quer se comunicar bem, é um colega de trabalho que é assim, então já chega com um sorriso. É sério, pessoas que são influenciadoras, elas reparam muito em quem está sorrindo para elas. A pessoa que já vem séria, vem conversar com ela, já tem aí grandes chances dela nem escutar o que essa pessoa vai falar. Então, quer convencer, quer persuadir essa pessoa? Fale sorrindo. Vários áudios de 5 minutos, né, Alice? Eu sei muito bem o que significa isso. E aí, ó, vocês já adivinharam qual que é meu perfil? Para quem me conhece sabe, né, que eu sou um perfil influenciador, né? Dá pra ver aqui no jeito que eu falo, jeito que eu gesticulo, o meu sorriso o tempo inteiro. Então, isso aqui é uma pessoa perfil influenciador. Ela não para, ela é uma papagaia ambulante, fica falando, fala de um monte de assunto, conhece de muitas coisas e gesticula bastante. Como é que você vai falar comigo se você quisesse me persuadir, né, para alguma dessas situações, por exemplo, vender alguma coisa para mim, ou se você quer me convencer lá no ambiente de trabalho para que eu faça alguma coisa, comece chegando com um sorriso. Chega com um sorriso. Chega como é que foi o meu dia, como é que foi o meu final de semana, o que eu fiz no final de semana, porque aí eu vou começar a falar. E quando você me perguntar, ouça, tá, amiguinho, amiguinha? Eu sei perfis dominantes que estão me ouvindo, devem estar falando assim, puta merda, né? Eu vou ter que agora falar com essa pessoa, puxar assunto, perguntar para ela como é que ela tá. O perfil dominante já tá dando coceira, né? Porque ele já queria tá pedindo para ela a atividade do dia. Mas calma, gente, se você quer aprender a se comunicar com uma pessoa, você precisa aprender a adaptar a sua comunicação. Da mesma forma que é muito difícil para mim falar com os outros perfis, mas eu preciso me adaptar a eles, tá bom? Então, eu sei, dominante, eu sei que é difícil, mas aprenda isso, porque você vai ter muito mais ganhos do que perdas, tá? As suas metas no final do mês, elas vão ser muito mais completas do que se você ficar aí tentando ser muito objetivo com o influenciador. Gente, é verdade, tá? Não tenho que dizer que contra. Perfil estabilidade, né? Como é que eu vou comunicar com uma pessoa que é perfil estabilidade? Pense o seguinte, é uma pessoa mais calma. Então, olha só a dificuldade do influenciador. O influenciador, ele já chega falando alto, ele já chega gesticulando, já chega rindo. Perfil estabilidade, ele vai ficar com medo dessa pessoa. Ele não vai se abrir para essa pessoa. Então, atenção aí, influenciadores. Chega mais devagar nessa pessoa. Fala mais baixo com ela, abaixa um pouquinho mais o seu tom. Dominantes também, tá? Dominante, abaixa o tom de voz. Pega o seu dedinho e coloca no bolso. Não aponta o dedinho para o estabilizador, tá? Para o perfil estabilidade, porque ele é mais sensível. Então, evite essas coisas. Seja lógico, racional também com esse perfil, né? Siga uma sequência lógica com ele. Então, por exemplo, eu vou explicar uma atividade que essa pessoa tem que fazer, né? O perfil estabilidade. Eu vou explicar essa atividade para ela. Então, para essa, você precisa explicar os passos. Sabe aquela pessoa que você já passou uma coisa para ela lá no trabalho e ela fez tudo errado? Pois é,
Talvez ela era um perfil estabilidade e você não foi totalmente detalhista. E olha, o dominante, ele não é nada detalhista. Então, ele praticamente fala assim, a pessoa tem que adivinhar o que é o negócio. O influenciador, ele fala, eu sei que você consegue, eu conheço você, eu sei que você dá conta, cara. Então ele fica ali com aquele papo de motivação e também não fala do detalhe. Então, para o perfil estabilidade, foco no detalhe. Olha, você vai ter que fazer isso, isso, assim, assim, assim. Você entendeu? O que você entendeu disso que eu acabei de dizer? Ouça o que ele vai falar, tá? Porque se ele não entendeu, aí esse é o momento de você recapitular toda essa situação. Perfil da conformidade, né? Como é que eu me comunico melhor com essas pessoas lindas, maravilhosas que são o perfil da conformidade? Eu falo isso porque eu tenho o perfil da influência muito alto, mas o meu segundo perfil é perfil da conformidade. Então, por isso que são pessoas lindas, maravilhosas, essas pessoas. Brincadeira, gente. Todos os perfis são lindos, maravilhosos, tá? Beijo para todos. Mas olha só, perfil conformidade, eu preciso muito de usar dados e fatos. Então, aí que o influenciador se estrubica, porque ele fica tentando usar papo motivacional, porque o influenciador ele é muito bom para motivar pessoas, para inspirar as pessoas. Mas quando se trata de uma coisa técnica, né, de uma coisa mais lógica, aí ele precisa trabalhar um pouquinho o argumento dele, porque não é muito bom para isso. Mas é bom sim para persuadir em relação a motivar e a inspirar pessoas. Hashtag fica a dica. Se você precisa de uma pessoa para palestrar e na sua palestra é uma maravilha, né? Se você precisa de uma pessoa para palestrar aí na sua empresa sobre motivação, para inspirar seus colaboradores, você pode até pegar uma pessoa aí dentro da sua empresa mesmo que seja influenciadora. Pode ter certeza que a palestra dela vai ser incrível e vai emocionar as pessoas. Elas vão sair de lá com garra para trabalhar. Mas voltando aqui, perfil conformidade, eu também preciso falar um pouco mais baixo com ele, sorrir menos, tá? Porque ele não acha isso muito atrativo, né? Isso para ele não é um diferencial como para o outro perfil. Então, sorria menos, fale num tom mais baixo e traga dados para ele. Então, se você quer falar para ele, passar uma demanda para ele lá no trabalho, ou quer pedir para ele fazer alguma coisa, explique para ele o porquê. É a pessoa que gosta das coisas explicadas tintim por tintim. E tem uma outra coisa, gente, precisa ter paciência com o perfil, porque ele gosta muito de fazer perguntas. É uma pessoa que ela vai te perguntar tudo. Então, se você vai passar uma demanda para ela, perfil dominante, tenha mais paciência, tá? Porque ele vai te perguntar muita coisa, vai mesmo. E aí, não significa que ele não está entendendo nada. Pelo contrário, significa que ele está tão interessado naquela atividade que ele quer fazer o melhor possível. Se você quer que uma atividade seja feita bem feita, passe para uma pessoa do perfil conformidade. Não que os outros vão fazer mal feito, tá? Mas olha só, o dominante, ele vai focar em terminar a tarefa o mais rápido possível. Então, as chances de erro são maiores, né? Pode ser que não tenha erros, mas as chances de erro são maiores. O perfil influenciador, ele vai ficar perdendo muito tempo conversando com pessoas, levantando dados ali, pesquisando com conversas com os outros, e ele é meio desorganizado, né? Então ele pode perder o prazo. Se você precisa de prazo, não passe essa demanda para uma pessoa, perfil influenciador. Perfil da estabilidade, né? Essa pessoa também ela gosta de fazer as coisas mais calma, mais tranquila. Então, o ideal é que você passe para ela, porém com um prazo, né? Olha, fulano, eu tenho aqui, vou te dar até semana que vem para me passar esse relatório, ok? Seja claro com ela, até qual data que ela tem. Essa daí, estabilidade, fica tranquilo que ela vai se organizar se você explicar, orientar para ela direitinho a atividade. O conformidade, ele vai entregar o trabalho impecável. Provavelmente vai ser aquele trabalho, aquela atividade que você fala, caraca, nunca peguei uma coisa tão bonita, tão bem feita.
Realmente as pessoas do perfil conformidade, elas se esforçam muito para serem as melhores. Palmas. Uma salva de palmas aí, porque são pessoas excepcionais, incríveis. Mas cada um aqui, né? Hoje a gente conheceu um pouquinho de cada um dos perfis, entendemos como que a gente pode se comunicar com cada um desses perfis e cada um deles tem uma coisinha especial, né? O dominante, por exemplo, ele é excelente para você passar metas. Vendedor, por exemplo, dominante é muito bom. É aquele vendedor que vai bater uma meta atrás da outra, né? Porque ele é focado em resultado e ele é muito competitivo. Só precisa desenvolver algumas coisitas, né? Mas tudo bem. Perfil influenciador é ótimo também para vender, mas venda diferente. É uma venda que precisa de conversar. E também o influenciador é uma pessoa que tem muita lábia. Então, se você tiver alguma profissão aí, alguma vaga, algum cargo que precisa de lábia, coloque essa pessoa aí, porque ela tem estabilidade, é um perfil muito calmo, muito tranquilo. Então, ele também tem esse ponto positivo, né? De ser calmo, de ser tranquilo, de estar sempre oferecendo suporte. Também precisa desenvolver algumas coisas, como todos os outros, né? Como, por exemplo, essa capacidade aí dele não conseguir dizer não, tem que aprender a desenvolver isso, né? Perfil estabilizador. Chega, né? Você tá atrasando aí as suas atividades, que eu sei, porque você fica pegando serviço dos outros. Então, parou, né? Parou com isso. Vem aqui com a titia, aprende aqui as técnicas para dividir as suas tarefas e aprende a falar não para as pessoas, tá? E temos o perfil conformidade também, que é aquela pessoa que foca na excelência, no melhor trabalho, no que ela pode fazer de melhor. E que também precisa desenvolver algumas coisas, porque senão ela fica ali com aquele julgamento o tempo inteiro, crítica o tempo inteiro, e ela não se deixa, não se permite florescer em qualquer ambiente. Você já viu aquela pessoa que ela é um máximo, ela é excelente, mas ela não se acha excelente, né? Ela fica o tempo inteiro se criticando, fica o tempo inteiro ali em reboliço com ela mesma. Então, ajude essa pessoa, né? Essa pessoa está precisando de ajuda. Ajuda no sentido de ela enxergar a potencialidade que ela tem. Que ela é uma pessoa incrível, que ela consegue entregar as coisas dentro do prazo, que ela consegue fazer trabalhos excelentes. Ela só precisa ser um pouquinho menos crítica com ela mesma e com todos os outros desenvolverem as outras habilidades. E aí, você gostou? Você gostou das dicas de comunicação? Gostou de entender um pouquinho mais sobre os perfis comportamentais, os padrões de comportamento que nós temos no dia a dia? Então, olha só, vou finalizando por aqui. 10 minutinhos para as 9 horas. Apertem aí coraçãozinho se você gostou dessa live. Compartilha com o seu colega, com o seu amigo. Aproveita que amanhã é segunda-feira, já manda esse vídeo esperto aí pro colega, para ele ficar ligado que é uma indireta para ele se desenvolver, tá? Beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada por terem estado aqui até o final da live. Galera do Facebook, beijo grande aí para vocês também. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o finalzinho dessa live. Espero que vocês tenham aprendido muito com as técnicas que eu passei hoje. E olha só, se ficou alguma dúvida em relação a isso, como sempre eu estou à disposição de vocês. Vão lá no meu questionário, vão lá e compartilhem as dúvidas de vocês, coloquem, que eu adoro. Quanto mais dúvida você tem, mais eu fico feliz e vou respondendo aqui nas lives e nos vídeos que eu vou gravando, ok? Ó, que bichinho que é aquele ali? São meus hamsters que ficam aqui em cima de mim. Eu tenho a Angel e eu tenho o Chocolate, que estão ali também participando dessa live. Engraçado, né? Que até os animais. Eu ganhei aqui uma cachorrinha nova, tá dormindo, senão eu ia pegar ela, a Mel, e ela também tem essa característica dos perfis comportamentais, você acredita, gente? A Mel é uma pessoa, né? Eu ia falar que ela é uma pessoa, mas a Mel é uma pessoa extremamente conformidade ali, quietinha na dela, e também ela gosta muito de estabilidade, ela não gosta de mudanças, não.
né? Engraçado, né? Que cachorro, geralmente, a gente acha muito que vai ligar com um perfil influenciador, né? Que é pulando, é motivado, mas às vezes tem aquele cachorrinho que ele é mais quietinho, né? Que não late muito, que é mais na dele. Então, olha só que engraçado, né? Até os animais têm esse temperamento diferente. Bom, é isso então, galera. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o final de novo e beijo no coração. Vou desligar logo essa live porque senão os dominantes vão me matar. Ah!